Você quer começar a investir e morre de medo de perder dinheiro? E tá tudo bem, esse medo é mais comum do que você imagina. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue começar a investir com segurança, mesmo com pouco dinheiro e sem precisar ser nenhum especialista no assunto. Então, bora comigo. Bom, primeiramente, esse medo inicial de começar a investir é muito comum, é mais normal do que parece, tá? Principalmente para quem não está acostumado a investir e deixa todo o dinheiro na poupança, né? Muitas pessoas ficam com receio de tirar o dinheiro da poupança e investir por medo do desconhecido. Isso é normal, né? E medo de perder dinheiro. Mas deixa eu te contar uma coisa, a poupança também não é 100% segura e tem investimentos mais seguros que a poupança. Mas essa insegurança é muito normal, é muito comum, principalmente porque a gente não tem educação financeira quando a gente é criança, a gente não tem educação financeira na escola, às vezes temos alguns traumas por ter perdido dinheiro em alguma coisa, ou familiares, pessoas próximas, então tudo isso é muito comum e acaba que nos traz esse medo, essa insegurança de começar a investir e de perder dinheiro, né? Mas saiba de uma coisa, investir aqui, principalmente que a gente fala muito nesse canal, não é a mesma coisa que apostar. Esquece esses filmes de Wall Street com o pessoal fazendo milhões e milhões, apostando R$1.000, ou perdendo milhões, fazendo aquelas coisas loucas. Cara, esquece isso daí. Não é fazer essas apostas, fazer bet, fazer essas coisas complicadas, essas coisas malucas no mercado. Dá pra você começar a investir com segurança, de maneira simples, sem precisar ser nenhum especialista e sem ficar fazendo aposta, sem apostar que tal coisa vai cair, que tal coisa vai subir. Cara, esquece essas coisas complicadas. Dá pra começar no simples e investir não é sinônimo de apostar, beleza? E bom, dentro do universo aqui de investimentos, existem vários perfis de pessoas, né? Existem as pessoas que têm um perfil mais para risco, né? Que a gente chama de moderado, arrojado, agressivo, né? Conforme a pessoa vai tendo um pouco mais de perfil para risco, e aí ela vai tomando, né, mais risco ao investir. Que é claro, quanto mais risco você toma ao investir, as chances de render mais dinheiro são maiores. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai focar num perfil que a gente conhece como conservador. O que seria isso? É justamente essa pessoa que tem medo de perder dinheiro, que é o que a gente está falando aqui, né? Como começar a investir de forma mais segura, né? De enfrentar esse medo de perder dinheiro. Então a gente vai focar bastante em quem tem um perfil mais conservador, principalmente para quem está começando essas jornadas do investimento. Então, bora lá. Então eu vou falar aqui o caminho seguro para você começar, que é o ideal principalmente para quem está começando. Em 3 passos simples. Beleza? Primeiro passo, montar sua reserva de emergência. Isso vai te dar mais paz mental e vai te dar mais confiança, mais credibilidade, mais tranquilidade para você investir depois. Então a sua reserva de emergência, ela é importante não só para você ter algo guardado ali para os períodos difíceis, né, imprevistos, emergências, mas para te dar segurança também, para você ficar mais tranquilo para começar a investir. Mesmo que você tenha medo de perder dinheiro, tendo uma reserva de emergência, ela vai te dar mais essa segurança psicológica, tá? Então é super importante ter uma reserva de emergência. Segundo passo, começar com renda fixa simples. Esquece esse negócio de investir em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, tudo isso tem um risco muito mais alto e você pode ver o seu dinheiro diminuindo, porque é o que a gente chama de renda variável. O seu potencial de ganho pode ser alto, mas você também pode perder dinheiro com mais facilidade. Então, para começar a sua jornada, esquece isso. Foca em renda fixa simples. O que seria renda fixa simples? Tesouro Direto, Tesouro Selic, né, que é dentro do programa Tesouro Direto, que é um investimento do governo federal. A gente vai falar já dele. CDBs, né, que são de grandes bancos. Cofrinhos. Cofrinhos são ótimas alternativas. Cofrinhos de grandes bancos, né? Cofrinhos do Nubank, cofrinhos do Itaú, né? Cofrinhos são opções boas para começar a investir também, porque eles têm alto nível de segurança. E principalmente cofrinhos e CDBs, eles têm o mesmo nível ali de segurança, de proteção do que a poupança. O risco deles é se o banco quebrar. O mesmo acontece com a poupança. A poupança, se o banco quebrar, poxa, esse é o seu risco, né? Mas, tanto a poupança, quanto o CDB, quanto o cofrinho, eles são protegidos por algo que a gente chama de FGC, que é um órgão privado que protege investidores dessas perdas em alguns investimentos em até R$250 mil por instituição financeira, tá? Então, o FGC é algo para te dar uma segurança extra mesmo, para você ficar um pouco mais tranquilo em investir. Caso você invista num pequeno banco, um banco médio, enfim, e esse banco venha a quebrar, o FGC reembolsa o seu investimento se for
um valor abaixo de 250 mil. Então, tanto a poupança quanto o CDB, quanto o cofrinho são geralmente protegidos pelo FGC. Então, o risco é muito parecido. A diferença é que um CDB e um cofrinho vai te trazer um retorno muito melhor do que a poupança. Terceiro passo, ir ganhando confiança aos poucos. O que isso quer dizer? É importante, quando você começar essa jornada, né, de estudar e aprender sobre investimentos, você também colocar em prática. Mãos na massa. Não adianta só a teoria. A melhor teoria é a prática. É a melhor forma de aprender. Se você já está nesse vídeo, ótimo, né? Você já está pesquisando na internet, é excelente, um grande início, né? Um grande primeiro passo. Mas você precisa começar na prática. Então vai colocando ali um pouquinho de dinheiro, vai entendendo os cofrinhos, o Tesouro Direto, os CDBs, e já vai colocando R$20, R$30. Você pode começar com pouquíssimo, para você já ir aprendendo na prática. Porque só teoria não funciona. Tá? E esse aprendizado na prática vai começar a te dar mais corpo, vai começar a te dar mais confiança aqui nessa jornada de investimentos, beleza? Então, como eu comentei, para começar, esquece essas coisas complicadas, né? Ações, fundos imobiliários, criptomoedas, esquece isso. Para começar, renda fixa simples, cofrinhos, CDB, Tesouro Direto, Tesouro Selic, né? Então, essas coisas mais simples são ideais para você que está começando, principalmente se você ainda está com medo de perder um pouco de dinheiro, tá? E eu vou te mostrar aqui agora uma simulação prática, tá? Investindo num Tesouro Selic, né? Que é um programa do governo federal. Como você consegue juntar até 8, 10 mil reais investindo pouco dinheiro e com muita segurança, conforme eu falei para você. Bom, então vamos lá, junto fazer uma simulação desses investimentos, mesmo com um pouquinho de dinheiro, no Tesouro Selic. Só para você já ter uma noção aqui de como que isso pode te ajudar, que pode juntar um valor considerável, mesmo colocando um pouquinho de dinheiro por mês. Isso também te ajuda no hábito de investir todos os meses. Tá? Bom, eu tô aqui no site do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o programa do governo federal para que você consiga investir em títulos públicos, ou seja, resumindo e simplificando, é você emprestar dinheiro para o governo, tá? Então, por exemplo, hoje um familiar te pede R$100, né? E aí você fala, ó, te empresto, mas você vai ter que me pagar 110, né? Então, você pede uns juros, né? Pelo aquele empréstimo, né? Seu dinheiro. Então, você empresta para alguém e ele te paga 110. Aqui não é diferente. A diferença é que você está emprestando para quem? Para o governo federal. Então, o Tesouro Direto é uma forma de você emprestar o dinheiro para o governo e ele vai usar em obras públicas, tá? E aí ele vai te pagar, logicamente, uns juros por isso. Tá? Então, aqui, o Tesouro Direto é esse programa e é o que a gente chama de o investimento mais seguro do país. É mais seguro do que investir em bancos. Por quê? Porque o risco é o governo quebrar. Para o governo quebrar, tudo já foi água abaixo antes, né? E outra coisa, mesmo se o governo não tem a capacidade de te pagar, o governo, como a gente sabe, ele é o dono da moeda ali, né? Ele pode imprimir mais dinheiro para te pagar, né? Então aqui o risco que a gente chama de calote, do governo não pagar, é o menor risco que existe. É mais seguro do que a própria poupança, tá? Principalmente para quem está começando a investir, isso aqui é mais seguro que a própria poupança, porque o risco está no governo quebrar. E pensa, se o governo quebrar, muita coisa já vai ter acontecido antes. Bom, então vamos lá. Aqui no site do Tesouro Direto, você consegue fazer uma simulação. Você pode vir aqui em simulador e simule os títulos. Aqui vai aparecer os títulos do governo federal, tá? São várias opções de títulos, né? Títulos para 2028, 2032, tem títulos para se aposentar, tá? Mas o foco aqui para quem está começando a investir são esses dois títulos aqui, Tesouro Selic 2028 e Tesouro Selic 2031. Esses dois caras aqui são o foco para você que está começando a investir e está um pouco com receio de perder dinheiro. Que esses são os investimentos mais seguros aqui do Tesouro, né, do governo federal, tá? Esquece os outros por enquanto, que eles têm mais risco, eles podem, você pode ter perda de dinheiro num curto e médio prazo, então esquece. Vamos focar aqui no Tesouro Selic, tá bom? Que o Tesouro Selic, ele acompanha basicamente a taxa de juros do nosso país, que é o que a gente chama de taxa Selic, tá? Que atualmente está em 14,75%. Então tá um valor bem alto, é um valor bem bacana para você começar a investir agora, tá? Bom, vamos fazer aqui uma simulação no Tesouro Selic 2028. Então aqui você escolhe o Tesouro Selic e vem aqui em simular, tá? Aqui tem dois tipos de simulação, né? Quanto que você quer resgatar no futuro e quanto você quer investir hoje. Vamos entrar aqui em quanto eu quero investir hoje, tá? Então, vamos colocar aqui. Hoje eu tenho R$200 para investir. E quanto você consegue investir por mês, né? Porque esse Tesouro Selic, ele tem vencimento em 2028. O outro que a gente viu era em 2031, né? Mas você pode retirar o dinheiro a qualquer momento. Ele é como se fosse uma poupança ali, vamos dizer assim, né? Você consegue tirar o dinheiro na hora que você quiser, né? Ele tem um prazo ali de um dia útil para cair o dinheiro na conta, mas você tira a qualquer momento o dinheiro que está investido lá sem dor de cabeça. E aí ele vence só em 2028, ou seja,
Se você não tirar o dinheiro até 2028, em 2028 ele vai depositar tudo ali para você, né? Mas você pode tirar antes desse prazo, tá? Bom, então aqui vou colocar que eu quero investir R$200 por mês, tá? Uma quantia um pouco mais tranquila, né? E aí aqui você consegue fazer uma simulação. Então a gente olha aqui, se você investir R$200 por mês, aqui na data de resgate, que é quando vence o Tesouro Selic, né, em 2028, você vai ter investido R$6.800. É bastante, né? E se parar pra pensar, 2028 não tá longe, né? O tempo tá voando. Então, assim, só colocando R$200 por mês, nesse prazo você já vai ter investido 6.800. E olha que o que é mais legal ainda, você vai ter investido 6.800, que vai ter saído do seu bolso, mas você vai resgatar 7.700, que é o valor líquido. Por quê? Vai ter esses juros, como eu falei. Você não empresta o dinheiro de graça, né? Então, você vai ter esses juros e vai ter rendido para você quase R$1.000, né? E aqui é bem interessante de fazer a simulação no Tesouro Selic, né? No site do Tesouro Direto. Por quê? Existem outras calculadoras na internet para você fazer simulação que você tem que colocar a taxa de juros média, né? De rendimento de cada ano. Aqui, o legal do Tesouro Direto é porque você já faz uma previsão dessa taxa de juros, tá? Então, por exemplo, ele está fazendo aqui uma expectativa dessa taxa Selic de 11% e meio ao ano, em média. Por quê? Ele está fazendo um cálculo que em 2025, que é o que a gente está agora, a Selic esteja em 14,75, em 2026, 12,50, que é a previsão do próprio mercado, tá? Em 2027, 10,50, ou seja, essa taxa de juros, ela está caindo, né? A previsão do mercado é que ela vá caindo. Aí ele já faz esse cálculo com o valor médio de rendimento ao ano. Então ele já está fazendo essa simulação prevendo essa diferença na taxa de juros, né? Porque quando a taxa de juros cai, o seu investimento vai render menos. Esse ano ele rendia 15% ao ano e ela caiu, agora ele rende 13%, agora ele rende 12%. Então é legal de fazer a simulação no site do Tesouro Direto por isso, tá? E aí a gente vê aqui que a gente consegue acumular quase R$8.000 fazendo investimentos pequenos, né? De R$200 por mês. O mínimo hoje para investir aqui no Tesouro Selic é R$165, tá? E eu acho legal que você consegue ficar brincando aqui, fazer a simulação com quanto você quiser, tá? Ah, quero investir R$300 por mês. Você pode fazer aqui no site do Tesouro Direto, tá? Até ajuda você a se planejar, né? Ah, eu quero comprar um carro, fazer uma viagem e tal. Então você consegue ficar brincando aqui com as simulações, ó. R$300 por mês, você vai ter investido 10.200 e vai ter um valor líquido ali no final de 11.600, tá? Então é bem legal aqui para você fazer essas simulações, você consegue fazer os seus planejamentos, né? Ter uma noção melhor e consegue ir se programando. Você pode fazer também simulações com o Tesouro Selic 2031. Como a gente vê aqui, como eu falei, o investimento mínimo é de R$165, tá? E aqui você consegue ver o vencimento do título, que é 1 de março de 2028, mas como eu falei, você consegue tirar o seu dinheiro antes desse prazo, tá? Bom, e aqui eu fiz essa simulação, uma dica bônus aqui, cuidado com promessas de ganhos muito fáceis, né? Promessas de, poxa, 30% de rendimento ao ano, 50%, 5% ao mês. Toma cuidado com isso. Cuidado com pirâmides financeiras, tá? Isso aqui são investimentos reais. Isso aqui não é aposta. A gente tá falando aqui. Então, principalmente você que tem um pouco mais de medo de perder dinheiro, você pode começar, como eu falei, em cofrinhos dos grandes bancos. É bem tranquilo você achar essas opções, são bem seguras. Ou o próprio Tesouro Direto, como eu falei, é até mais seguro que a poupança, que é um dinheiro que você empresta pro próprio governo. Renda fixa simples, tá? Como um todo, para você começar a investir dinheiro, para você começar ganhando confiança aos poucos, tá? E aí quebrar essa barreira de medo de perder dinheiro, beleza? Então a mensagem que eu quero que você leve desse vídeo, leve aí pra vida, tá? Você não precisa entender tudo para começar, mas você precisa começar para entender, beleza? Então comece o quanto antes, que logo mais você já vai ter quebrado essa barreira de medo, né, de perder dinheiro nos investimentos. E bom, se esse tipo de conteúdo te agrada, né, te agregou de alguma forma, deixa um like. E se você quer ver mais conteúdos como esse, aprender a investir, perder esse medo de investir, né, entender que você pode investir com segurança, com pouco dinheiro, tá, e sem precisar ser um especialista, se inscreve aqui no nosso canal para receber mais conteúdos como esse, beleza? E eu espero que você consiga quebrar logo essa barreira de medo de perder dinheiro. E é isso aí, valeu pessoal, até a próxima.